Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no livro de Sabedoria, capítulo 6, versículos de 1 a 11, que diz assim: Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões, e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi ele quem o fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que a aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Amados irmãos e irmãs, o texto de sabedoria, já falei para vocês em outros dias, ele deseja dar nortes para a identidade do povo de Israel, especialmente para dizer assim, alguns elementos que muitas pessoas estão dizendo que são antiquados, que são antigos, eles ainda são importantes. É interessante que nessa leitura a gente vê muito bem isso, porque veja, o versículo 1 fala para os reis, os líderes políticos daquele tempo, para que eles possam escutar e compreender. Compreender aquilo que o autor sagrado vai falar, né? E ele vai dizer justamente o seguinte, que eles que dominam multidões, eles que se sentem orgulhosos por terem exércitos, empregados, pessoas que fazem o que eles querem, que eles entendam que todo o poder deles foi dado por Deus. Ou seja, não comece a se vangloriar. O foco não deve ser no orgulho, na soberba, no poder que você tem. Mas toda glória tem que ser dada a Deus. Não importa qual lugar que você chega, tudo vem, obviamente, pela graça de Deus. E por que eu estou colocando isso, né? Gente, vamos sair da realidade de reis, mas vamos para as outras realidades do nosso tempo de hoje. Quantas e quantas pessoas, elas se sentem, né, poderosas, superpoderosas, porque tem esse cargo, porque tem essa função, e elas se sentem melhores do que Deus. Eu acho que você deve lembrar, por exemplo, de um filme muito famoso, que é o filme do Titanic. Tem uma frase lá bem interessante. Alguém vai falar do navio e alguém diz assim, esse daqui nem Deus derruba. Quantas pessoas têm essa mentalidade? Daqui nem Deus me tira. Ah, como eu cheguei, eu sou alguém assim, assim, assado, nem Deus vai me tirar daqui. Nem Deus vai mudar esta realidade. Gente, a gente precisa entender que tudo aquilo que eu tenho, o poder, os títulos, a honra, o lugar que eu chego, é graça de Deus. E é isso que ele está colocando, né? Inclusive, no versículo 4, o texto vai dizer assim, apesar de estardes, né, no serviço do reino, vocês não julgaram com retidão, não observaram a lei, isso é uma crítica às lideranças daquele tempo. E ele vai exercer aqui uma exortação no versículo 4, ou melhor, no versículo 5, porque vai cair de modo terrível o julgamento, ou seja, Deus um dia vai julgar, né? Deus um dia vai fazer com que aqueles que são poderosos, que só pensam na ganância, que eles de fato possam cair. Amados irmãos e irmãs, eu quero pontuar para vocês que esse texto ele quer dar esperança para aqueles que eram tão excluídos naquele tempo. E ele quer dar esperança também para nós hoje. Quantas vezes o dinheiro fala tanto na nossa sociedade? E aí, as pessoas que não têm uma boa condição, elas ficam para trás, elas são pisoteadas, elas são pisadas pelas pessoas, elas são ridicularizadas, elas são humilhadas. Mas, amados irmãos e irmãs, aqueles que são talvez humilhados, Deus tem misericórdia. Mas aqueles que, na posição em que estão, não amam, não têm misericórdia, não têm compaixão do outro, Deus obviamente vai exercer julgamento. Eu quero pontuar algo, né?
E aqui com essa minha fala, eu não estou reclamando da riqueza. Não tem problema você ter dinheiro. Não, não é isso. Mas tendo ou não tendo dinheiro, todos nós temos que ter compaixão. Tendo ou não tendo dinheiro, precisa saber tratar os outros. Então que a gente possa aprender hoje com esse texto, que é preciso literalmente aprender a amar, aprender a ter misericórdia, aprender a ter compaixão. É isso que de fato essa leitura de hoje quer nos lembrar e nos chamar a atenção. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, que aguardo daqui a pouco às 7 da noite, no estudo do Evangelho também desta quarta-feira. Até já!